Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos resolver a lista 1 sobre medições. Lembrando, né, que nós já demos a parte teórica sobre medições. É importante que você conheça as unidades do Sistema Internacional, não é isso? Para a mecânica nós vamos usar 3. As outras unidades derivam dessas 3. E quais são essas 3 unidades, professor? É o quilograma para a massa, é o metro para comprimento e o segundo para tempo. Então, as demais unidades vão derivar dessas 3. Lembre-se que tem aquelas homenagens, assim como força, que vale 1 newton, mas 1 newton equivale a 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. Tem também o joule, o watts e assim por diante. Então, nós vamos agora dar início à resolução da lista, tá bom? É importante essas aulas gravadas, porque você pode dar pausa, tentar resolver, quando não entender você pode voltar ao vídeo e assim por diante. O importante é que você tente resolver, é que você compreenda e se permanecerem as dúvidas, você sabe como me encontrar, tá bom? Então vamos dar início à resolução da lista 1. Primeira, na representação de grandezas físicas, são utilizados diferentes sistemas de unidades, sendo que o SI, Sistema Internacional de Unidades, é o sistema padrão utilizado pela comunidade científica. A unidade básica do SI, a unidade de medida do comprimento é. Então, observe que no SI, ele quer saber qual é a unidade base para o comprimento. E como nós já vimos, nós temos 3 unidades básicas. Foi o que nós falamos agora há pouco. Nós temos 3. Uma associada ao comprimento, outra associada à massa e, por fim, uma associada a tempo. Lembrem-se, estamos falando dessas 3 porque essas 3 estão dentro de mecânica, mas nós temos outras unidades do SI, tá bom? Então vamos lá. Para o comprimento nós temos o metro, para a massa nós temos quilograma e para o tempo nós temos o segundo. Consequentemente, nós respondemos aí já a questão número 1. Concordam? Qual a alternativa para a questão número 1? Letra A, a milha? Não. Letra B, o metro? Sim. Então, a resposta da primeira é a letra B, o metro, unidade padrão para o SI. Vamos para a próxima, segunda questão. O que ele diz na segunda, pessoal? Bem, ele te dá uma placa aí, né? Speed Limit 50. Aí ele diz, nos Estados Unidos da América, a unidade de medida mais comum para a velocidade dos carros e motos no trânsito é a milhas por hora, mph. Um carro que se encontra a uma velocidade de 50 milhas por hora tem uma velocidade correspondente em metros por segundo de aproximadamente. Pessoal, detalhe, no texto, na questão, ele faz uma relação entre milha e quilômetros. Ele diz que uma milha tem 1,6 quilômetro. É importante esse dado, tá bom? Então, observe que eu estou fazendo devagar, pausadamente. Se você tiver dúvida, pause o vídeo, volte o vídeo. Eu peço que toda vez que eu terminar a leitura da questão, você pause o vídeo e tente responder a questão, tá bom? E aí depois você, com o play, observa como foi feita a resolução. Mas de início, tente responder a questão. O seu ganho de conhecimento é maior do que só observar eu respondendo. Então, qual é o objetivo dessa questão? É transformar 50 milhas por hora em metros por segundo. Então, esse é o nosso objetivo. Só que ele fala 50 milhas por hora. Bora escrever como ele escreve aí, como ele diz aí, né? Então, eu vou escrever 50 milhas por é uma divisão e embaixo eu coloco hora. Então, qual é o nosso objetivo, professor? É transformar
milha para metro e hora para segundo. Bem, e agora? Que relação eu tenho entre milhas e metros? Você tem a relação entre milhas e quilômetros. Você sabe, está aí na questão, que uma milha tem 1,6 quilômetros. Mas você sabe também que 1 quilômetro são 1.000 metros. Então aqui você ainda adiciona o 1.000, já que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. E uma hora, professor, tem quantos segundos? Nós já discutimos sobre isso. Uma hora tem 3.600 segundos. Consequentemente, se você for fazer aí as simplificações, você vai eliminar aqui os zerinhos e aí você vai encontrar 50 vezes 1,6 vezes 10 dividido por 36. Que unidade sobrou? Metro por segundo. Conseguimos transformar de milhas por hora para metros por segundo. Agora é efetuar essa operação. Efetuando essa operação, no numerador vai ficar 800. 50 vezes 1,6 dá 80. 80 vezes 10, 800. Dividido por 36. Essa divisão vai dar um valor aproximado a 22 metros por segundo. Então, a questão número 2 também foi resolvida. Letra A como alternativa. Bora para a próxima. Mais uma vez, pessoal. Caso ficou dúvida, volte e assista o vídeo quantas vezes for necessário. Terceira questão. Um tijolo tem massa de 2 kg e volume de 0,5 litros. A densidade do tijolo é em gramas por centímetro cúbico. Então, de início, eu tenho que saber como é que se calcula a densidade. Densidade volumétrica, massa por volume. Professor, por que você especificou densidade volumétrica? Porque nós também temos a densidade linear, que é massa por comprimento, ou a densidade superficial, que é massa por área, e assim por diante. Então, essa densidade que ele menciona no texto aí é a densidade volumétrica, certo? Primeiro objetivo alcançado, saber determinar a densidade. Quando você for fazer as substituições, vai ficar massa 2 kg, volume 0,5 litros. Essa operação, veja aí que o 0,5 pode ser escrito como 1 sobre 2, e aqui tu tem uma divisão de fração. Consequentemente, quando tu conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, tu vai se deparar com 4, 2 vezes 2, quilogramas por litro. Não, professor, ele não quer em quilogramas por litro. Ele quer em gramas por centímetro cúbico. Muito bem, meu amigo. Agora, tu vai ter que lembrar que 1 quilo tem 1.000 gramas, assim como 1 litro tem 1.000 centímetros cúbicos. Não esqueça que 1 litro é o correspondente a 1 decímetro cúbico. E 1 decímetro cúbico corresponde a 1.000 centímetros cúbicos. Por isso, fizemos essa relação entre litro e centímetro cúbico. Pois bem, lembrado dessas transformações, eu volto ali para a densidade e escrevo densidade 4 vezes quilo, no lugar do quilo, 10 elevado a 3 gramas. E no lugar do litro, 10 elevado a 3 centímetros cúbicos. Observe que você pode simplificar 10 a 3 com 10 a 3, ficando apenas que a densidade do tijolo ela é de 4 gramas por centímetro cúbico, que é a transformação que ele está te pedindo, que vai dar a letra C. Pessoal, esse assunto inicial é importantíssimo para a compreensão do seu conteúdo com o passar do tempo, porque física é muito simples, que ele começa a querer complicar colocando unidades diferentes para que você, antes de substituir as equações, observe as unidades e transforme-as para as unidades do SI, especialmente. Então, esse primeiro conteúdo ele tem uma importância gigantesca para a continuação do nosso conteúdo. Peço que você assista essa aula aqui diversas vezes. Bora para a questão número 4. O que é que ele diz, professor, no número 4? Joule é a unidade de medida para a energia
de acordo com o sistema internacional. Viu que meu inglês está bom? O quilowatts-hora também é uma unidade de medida para energia, comumente utilizada em contas de energia elétrica. Aqui em casa é caríssima a energia. Absurdo. Mas vamos continuar. Considere uma residência que teve como gasto de energia elétrica mensal 200 kWh. Então ele está te dizendo aí que a energia é de 200 kWh. Esse valor corresponde em joule, então tu tem que transformar de kWh para joule. Antes, vamos fazer algumas observações. Primeira observação, você tem que saber que esse casinho aí, o quilo, ele é uma abreviação matemática, uma simplificação. E ele vale 1000. Então, quando você vai naquelas caixinhas de Nescau que você costuma consumir, que tem lá 4 quilocalorias. Então, ali você vai pegar o 4 e ainda multiplicar por 1000. Ali você está consumindo 4.000 calorias. Então, observe esse casinho, tá bom? Vejam, o W aí, o watts, é a unidade de potência. E como você já viu na primeira aula, potência é energia dividida pelo tempo. Vejam, apareceu a palavra energia. Então, energia é joule e tempo é segundo. Veja, apareceu o H, o hora. E uma hora corresponde a 3.600 segundos. De posse deste conhecimento, eu venho aqui em energia e faço as minhas substituições. 200 vezes, no lugar do K, eu vou escrever 1000, que também pode ser escrito como 10 a 3. No lugar do watts, do W, eu vou escrever joule por segundo. E no lugar do H de hora, eu vou escrever 3.600 segundos. Vejam, agora eu posso simplificar segundo com segundo. Tudo bem? Esse barulho aí foi um trovão, menino. O negócio aqui tá bom demais. Prepara o Mi aí em paulistano que eu tô chegando. Ó, então aqui vai ficar o quê? 36 vezes 2 vai dar 72. Bora contar os zerinhos. 1, 2, 3, 4. Só que ainda tem mais 3 zerinhos aqui, ó. Então, ao total são 7. 4 mais 3. Então, fica 72 vezes 10 a 7 joule. Só que vamos colocar este número em notação científica. Professor, o que é notação científica? Você estudou isso na sua matéria de matemática. Isso é colocar um número entre 1 e 10 elevado a um determinado expoente. Vejam, esse número n aqui, ele tem que ser maior ou igual a 1, menor que 10. Tem que estar entre 1 e 10. Esse azinho aqui é a vírgula, o total de vezes que a vírgula vai ser deslocada. Se a vírgula for deslocada da esquerda para a direita, o expoente é negativo. Se a vírgula for deslocada da direita para a esquerda, o expoente é positivo. Então, isso é notação científica. Com isso em mãos, eu venho aqui para energia 72 vezes 10 a 7, pego 72 e transformo para notação científica. Volto uma casinha. Então, como a vírgula andou da direita para a esquerda, é mais. Então, fica 7,2 vezes 10 a 1. Então, quando for usar a regra de potenciação, produto de mesma base, conservar a base e somar os expoentes, vai ficar 7,2 vezes 10 a 8. Ou, tu memoriza assim. Quando o número estiver diminuindo, tu vai aumentar o expoente. Veja que diminuiu. Saiu do 72 para o 7,2. 7,2 é menor que o 72. Então, eu diminuí o meu número. Só que a vírgula andou quantas casas? Uma. Então, esse 1 eu adiciono aqui, ó. Consequentemente, vai ficar 7,2 vezes 10 a 8 joule. Qual a alternativa, professor? Letra C, professor Charles. Beleza? Bora para a quinta, pessoal. Quinta, cadê a quinta? Tá aí a quinta, tem um texto grande. Vamos lá. No Sistema Internacional de Unidades, o SI, utiliza-se o metro, o quilograma e o segundo, respectivamente, como unidades de comprimento, massa e tempo. Em astronomia, são definidas unidades de medida mais apropriadas para o estudo de objetos astronômicos no sistema solar. A tabela abaixo mostra a equivalência entre essas duas notações. Então, com base nessa tabela, nós vamos responder o que ele pede. Veja aí. Vamos lá.
Assinale a alternativa que representa corretamente as lacunas na ordem em que aparecem. Vamos lá. A órbita do planeta Netuno em torno do Sol tem raio de 4,5 vezes 10 a 9 quilômetros. Essa distância corresponde aproximadamente a, aí, espaço, que é o número, o A, que é a unidade astronômica. Então, eu vou transformar de quilômetro para unidade astronômica, já que ele está me dando aí, vamos lá, o raio. O que é que eu tenho para o raio? Tenho que é 4,5 vezes 10 a 9 quilômetros. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que sair do quilômetro para a unidade astronômica. Só que o que eu tenho em mãos, aqui, ó, uma unidade astronômica equivale a quanto? Cadê? Tá ali. 1,5 vezes 10 a 11 metros. Então, 1,5 vezes 10 a 11 metros. Isso é a nossa unidade astronômica. Eu quero transformar para unidade astronômica, não é isso? Sim. Então, o que eu vou fazer? X equivale a 4,5 vezes 10 a 9 quilômetros. Só que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, biquinho ainda falta um 3. 1.000 metros. Fica bonito se faltar energia, né? E aí eu vou ter que gravar isso aqui tudo de novo. Mas vamos lá, que não vai faltar energia, não. Então, biquinho vai ficar o quê? X igual a 4,5 vezes 10 a 12. 12? Sim. Produto de mesma base. É o que você tem bem aqui, ó. Conserva a base e soma os expoentes. 9 mais 3, 12. Dividido, que eu estou fazendo produto dos meus pelos extremos, por 1,5 vezes 10 a 11. Então, 4,5 dividido por 1,5 dá 3. 10 a 11 dividido por 10 a 12 dividido por 10 a 11, eu continuo utilizando as propriedades de potenciação. Só que agora nós estamos dividindo. Então, quando está dividindo, você conserva a base e subtrai os expoentes. 12 menos 11, 1. Então, aqui vai ficar 10 elevado a 1, que é 10. E 3 vezes 10, 30 unidades astronômicas. Então, você volta bem aqui, preenche bem aqui, ó. 30! Beleza. Então, onde é que tem 30 aqui, professor? Ou é A ou é a letra B. As demais você pode eliminar. Bora para a próxima. Júpiter, o planeta mais maciço do Sistema Solar, tem massa, MJ, massa de Júpiter, aproximadamente igual a 2 vezes 10 a 22 quilogramas, o que corresponde a... Aí ele quer saber em relação à massa do Sol. Você vai transformar de massa de Júpiter para a massa do Sol. Como é que nós vamos fazer isso? Bem, nós vamos usar essa tabelinha aqui, o que diz aqui embaixo, né? O que é que eu tenho aí embaixo? Eu tenho que... Bora aqui. Eu tenho que... Bora lá. Agora a outra grandeza é massa. O que é que eu tenho? Eu tenho que uma massa do Sol corresponde a... Ele diz aí. 2 vezes 10 a 30. Isso é a massa do Sol. 2 vezes 10 a 30 quilogramas. Tá certo? Eu quero em relação à massa de Júpiter. Então, como é que eu faço? Quanto é a massa de Júpiter? Ele me deu lá no texto. Cadê a massa de Júpiter? Tá bem aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a 22. Então, 2 vezes 10 elevado a 22 quilogramas. Como você vai fazer produto dos meus pelos extremos, quilograma simplifica com quilograma. Consequentemente, vai ficar massa de Júpiter vezes 2 elevado a 30, vou passando dividindo, e desse lado 1 vezes 2 vezes 10 a 22. Então, aqui fica 2 vezes 10 a 22. E no denominador, 2 vezes 10 a 30. Eu simplifico. 2 dividido por 2 dá 1. E eu tenho agora, veja como aparece mais de uma vez esse conhecimento de potenciação. Eu peço que você revise potenciação, radiciação, regra de 3. Esses conteúdos da matemática serão muito importantes para a física. Então, divisão de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 22 menos 30 vai dar menos 8 quilogramas. Então, transformado. Não é isso? O
que é que nós... Quilogramas não, perdão, nós cortamos o quilogramas aqui, ó. Aqui é massa do Sol. Vou pegar aqui a borrachinha. Opa, pronto. Também aqui, meus amigos, nós vamos colocar a massa do Sol. Que ele quer em relação à massa do Sol. Não à toa, nós vamos voltar aqui, vejam, ó. Você colocou o quê? 1 vezes 10 a menos 8, massa do Sol. Agora vamos para outra transformação, que é a da velocidade da luz. Para transformar essa velocidade da luz aí, que é 3 vezes 10. Quanto foi que deu a velocidade da luz? 3 vezes 10 a 5. 3 vezes 10 a 5 quilômetros por segundo. E ele quer em quê, professor? Ele quer em unidades astronômicas por ano. Então, eu vou ter que mudar de quilômetro para unidade astronômica e de segundo para hora. Tranquilo, né? Isso, basta que você lembre que 1 quilômetro tem 1000 metros, vocês conhecem, nós comentamos isso na aula, tem um material teórico falando sobre isso, e uma unidade astronômica, 1,5 vezes 10 a 11 metros. Podemos simplificar o metro, e aqui vai ficar o que, professor? Vai ficar, o que é que ele quer? Quer transformar de quilômetro para a unidade astronômica, né? Então, 1 quilômetro igual a 1 sobre 1,5 vezes 10 elevado a menos 8. Onde foi que eu tirei o 10 a menos 8? Divisão, né? Divisão aí de mesma base. 3 dividido por 10 a 11. Então, como tem mesma base, conserva e subtrai. 8, desculpa, 3 menos 11, menos 8. Então, eu tenho essa relaçãozinha bem aí para unidade astronômica. Já consegui relacionar de quilômetro para unidade astronômica. Agora, de segundo para hora. No texto, lá na tabela, ele te disse que 1 hora tem quantos segundos? Está aqui embaixo, 3,15 vezes 10 elevado a 7. Então, 1 hora, 3,15 vezes 10 elevado a 7 segundos. O que é que eu posso tirar daqui, professor? Que 1 segundo, está aqui o segundo, tu isola o segundo, ele fica 1 por 3,15 vezes 10 a menos 7 horas. Viu aí como é legal? Pessoal, por que horas? Porque na questão, ele está querendo... Horas não, ano. Então aqui é ano. Ele está querendo em unidade astronômica por ano. Então, vem aqui, meus amigos, você vai pôr ano. Pronto. E agora, professor? Bem, com esses dados aí, você tem esse dado e tem esse, você traga para cá. O que vai ficar? Vai ficar C, vou até botar de outra cor para ficar mais legal. C igual a 3 vezes 10 a 5. No lugar do quilômetro, esse km bem aqui, ó, tu vai escrever 1 dividido por 1,5 vezes 10 a menos 8. Foi o que você escreveu aí. Não é isso? Dividido por segundo. Mas 1 segundo tem o quê? Tá bem aqui, 1 segundo é 1 sobre 3,15 vezes 10 a menos 7. Pode observar aí direitinho. Então, veja que você tem aí uma divisão de fração, né? Ó, 3. Tem mais espaço aqui? Tem um não, mas eu vou fazer isso aqui, pessoal. Ó, devagarzinho, sem pressa. Vou duplicar a página e vou apagar o que está nessa página aqui para não ficar desorganizado os cálculos. Não gosto disso. Então, limpei, dei uma página a mais, ficou o quê? Bora organizar. 3 vezes 10. Aí você vai fazer produto de mesma base. 10 a 5 com 10 a menos 8. Vai dar quanto? 10 a menos 3. E aqui no denominador é 1,5. Só que ainda tenho mais. Eu tenho 3 por... 3 não, perdão. 1 por 3,15 vezes 10. Aqui eu tenho outra. Estou separando só para você ver direitinho. Ó, 10 a menos 7. Divisão de fração. O que eu faço? Conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Divisão de mesma base. Conservo a base e subtrai os expoentes. Menos 3.
menos. Menos 7, menos com menos dá mais, menos 3 mais 7 dá 4 positivo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 3 dividido por 1,5, essa conta aqui vai dar 2. E 2 vezes 3,15 vai dar 6,3 vezes 10 a 4, unidade astronômica por ano. Então, bem aqui você volta e preenche, só mesmo para ficar legalzinho. 6,3 vezes 10 a 4. Consequentemente, só pode ser a letra B. Então, essa 5 aí foi a questão que mais deu trabalho, né? Por ser grande. Fizemos aí 3 transformações. Próxima, sexta. Bem, na conversão entre múltiplos de unidades de medida, tais como hertz para megahertz, quilograma para grama, o fator de conversão são os números, bem que esse é o fator de conversão. O mega é 10 a 6. 10 a 6 o que, professor? Nada, não tem unidade. Isso é 10 a 6. Assim como você vai utilizar com o giga, não é isso? Assim como você vai utilizar com mili. Mili é 10 a menos 3. Que unidade, professor? Não tem unidade. 1 mili é 10 a menos 3. Agora, se eu for colocar 1 milímetro, milímetro, eu adicionei um metro. Então, 1 milímetro é 10 a menos 3 metros. Mas só o fator de conversão, o mili, é 10 a menos 3. Nesse caso aí, o mega é 10 a 6. Não tem unidade. E quando não tem unidade, nós falamos que esse fator de conversão, ele é adimensional. Então, esse Azinho é uma negação. Então, é a letra A. Toda grandeza que não tem unidade é chamada de adimensional. Sétima. Em 20 de maio de 2019, as unidades de base do Sistema Internacional de Unidades passaram a ser definidas a partir de valores exatos de algumas constantes físicas, entre elas a constante de Planck, o H, que relaciona a energia de um fóton, quanto de radiação eletromagnética, com a sua frequência F na forma de energia. Então, ele daí é igual a HF. A unidade de constante de Planck em termos de unidade do SI, pronto, ele quer o H. Só que o H é a unidade da energia dividido pela unidade da frequência. Como você já viu, a unidade da energia é a unidade de quilograma, metro ao quadrado, segundo a menos 2. Você pode visualizar isso aí, tá bom? Que é a mesma coisa de força vezes deslocamento. E a unidade da frequência é a unidade do inverso do segundo, não é isso? Então, essa unidade para a frequência aí, você vai colocar ela o quê? Na unidade da frequência. Que valor você vai colocar? É o inverso do segundo. Como é que fica o inverso do segundo? Segundo é menos 1. É o inverso. Então, observe que você tem aqui divisão de mesma base. Então, conserva e subtrai. Então, a unidade do H, ele fica quilograma, metro quadrado, aí fica menos 2, menos 1. Menos com menos mais, menos 2 mais 1, menos 1. Se não é diferente, conserva, subtrai e conserva o sinal do maior. Pronto, pode ser escrito assim, ou quilograma, metro ao quadrado por segundo, que vai dar a letra A. Tudo bem? Continue dizendo. Volte o vídeo para que você possa entender a explicação. Caso tenha dúvida. Se mesmo assim persistir, você sabe onde me encontrar. Bora para a próxima. Vamos lá, questão 8. BTU é a sigla, tá bom? Para a unidade térmica inglesa, que é definida como quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 libra, 0,45 kg de água, de 59,5 Fahrenheit a 60,5 Fahrenheit, sob pressão constante de 1 atm. A unidade BTU é utilizada de forma errônea por diversos profissionais como sendo potência de resfriamento do aparelho. Veja aí que BTU não é potência, BTU é energia. Só que você sabe como é que se calcula potência, que eu quero estar te perguntando aí, ó. Como se pode representar corretamente a unidade de potência? Potência, meus amigos, como você já viu, é energia dividido pelo tempo. E no caso aí, energia é o BTU. E o tempo é a hora. Como está dividindo, quando tu for levar para o numerador, tu leva trocando o sinal do expoente. Se está mais, vai menos.
Guardem esse detalhe que eu estou te passando aqui. Consequentemente, só pode ser a letra A para a questão 8. Bora para a questão 9. O que é que ele diz? A densidade de uma grandeza física que varia com mudança de temperatura e da pressão, sendo que nos sólidos e nos líquidos essa variação é muito pequena, enquanto que nos gases é maior, no Sistema Internacional SI a densidade é dada em quilograma por metro cúbico. Porém, é muito comum usar o grama por centímetro cúbico, uso isso muito em química. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela na qual está corretamente descrito o valor de 1 grama por centímetro cúbico expresso no SI, que é quilogramas por metro cúbico. Então, ele quer transformar 1 grama por centímetro cúbico em quilograma por metro cúbico. E como é que eu faço isso, professor? Sabendo que 1 grama tem 10 a menos 3 quilogramas e que 1 centímetro cúbico tem 10 a menos 6 metros cúbicos. Guardem esses detalhes. Revisem essas aulas aqui constantemente, várias vezes. Vai ser importante para a continuação do nosso curso. Então, substituindo ali em cima, no lugar do grama, eu vou escrever 10 a menos 3 quilogramas e no lugar do centímetro, 10 a menos 6 metros cúbicos. Mais uma vez, eu me deparei com divisão de mesma base. Como é que eu respondo? Conserva a base e subtrai os expoentes. Fazendo essa operação, vai dar 10 a 3 quilogramas por metro cúbico, também conhecido como 1000. Questão 9, respondida. Por fim, finalizar a nossa lista. Tinha programado aí para meia hora de aula e já está com meia hora exato. Questão 10. Vamos lá. O Sistema Internacional de Unidade tem 7 unidades básicas. Olha aí, a 10 fecha com chave de ouro, te mostrando a quantidade de unidades básicas para o Sistema Internacional. Nós só estamos estudando 3, porque nós estamos estudando mecânica. Mas também tem termologia, tem óptica, tem ondas, tem eletricidade, e aí constantemente tem outras unidades. Então vamos lá, é o que ele menciona aí, né? Metro, quilograma, segundo, ampere, mol, kelvin, candela. Outras unidades chamadas derivadas são obtidas a partir da combinação destas. Por exemplo, o coulomb, que é a unidade derivada, que eu uso para a expressão de carga, né? Isso é a representação em termos de unidade básica. Um coulomb é 1 ampere vezes segundo. A unidade associada à força no SI é Newton, que também é unidade derivada. Assinada alternativa que expressa corretamente a representação do Newton em unidades básicas. Força, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. Então, qual é a unidade da força? É a unidade da massa, quilograma, e a unidade da aceleração, metro por segundo ao quadrado. Isso equivale a 1 Newton. Então, no SI, em unidades básicas, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, vale 1 Newton. Consequentemente, é a letra A. Então, meus amigos, é isso. Desejo a todos uma boa sorte. Revisem essa aula quantas vezes for necessário e qualquer dúvida que você tenha, me procure, tá bom? Um abraço, tudo de bom para vocês. Até mais!